Olá, gente. Estamos aqui de volta no nosso curso sobre a nova aliança. Aliança do Espírito e aliança de vida. É muito importante a gente abrir a palavra de Deus e a minha posição sempre é pregar o que está na palavra. Não adianta colocar a minha ideia, o meu pensamento, como eu tenho mostrado para vocês. Ah, pastor, o que o irmão acha da lei? O que o irmão acha da graça? Pastor, qual é a posição dos judeus na economia de Deus? Qual é a posição dos gentios? E como é que é? Eu, durante algum tempo, tenho estudado isso, já faz alguns anos, e não é um assunto assim muito fácil, principalmente nessas aulas. Eu acho que nós temos umas 8 aulas aí, essa é a 9ª aula, se não me engano. Essas são aulas básicas para fundamentar bem aquilo que a gente quer dizer, mas eu creio que a partir da próxima aula nós já vamos começar a falar de uma maneira mais prática. E então, se você conseguiu chegar até aqui agora, né, o pior já passou, vamos dizer assim, no bom sentido, mas você vai entender muito melhor o que Paulo está dizendo. Nós vamos, como eu falei, dissecar o livro de Gálatas e, enfim, fique comigo aqui, vamos continuar. Nós estamos falando sobre Romanos capítulo 11, quando o apóstolo Paulo fala sobre a posição dos judeus gentios. E, se não me engano, na última aula nós falamos sobre o versículo 25, né? Eu estou praticamente falando sobre versículo por versículo daqui de Romanos. E vamos continuar então aqui. Vamos ler o versículo 25, foi exatamente onde a gente parou. Romanos 11, versículo 25, então, é a continuação da nossa aula. Paulo diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos. Essa palavra, né, significa vaidosos, presunçosos. E ele continua dizendo: para que não sejais presumidos ou vaidosos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Eu terminei dizendo então, e continuo a falar aqui agora, que esse endurecimento que veio em parte para Israel significa que ele veio, esse em parte é uma expressão que significa temporário, por algum tempo apenas. E qual tempo? Até que chegasse a plenitude dos gentios, ou seja, quando se completar o número dos gentios que serão salvos, serão eleitos para que eles possam fazer parte de um só povo. Vamos ler o versículo 26, que nós estamos quase chegando aí no final da primeira parte do nosso estudo, quando Paulo diz: e assim todo o Israel será salvo. Versículo 26 é a conclusão, porque quando diz e assim, significa que todo Israel será salvo. Mas veja, uma coisa importante aqui a gente observar que Paulo não está dizendo que todo judeu será salvo. Isso é diferente. Ele está dizendo que o Israel espiritual, quando for completo, quando Deus enxertar novamente na videira, nós já falamos do enxerto, né? Quando o Israel natural for enxertado novamente na videira, então vai acontecer isso, todo Israel será salvo. Ou seja, não é o Israel natural que vai ser salvo. Não é apenas uma pessoa que é descendente do povo judeu que naturalmente vai ser salvo, não, mas apenas o Israel de Deus. E para provar isso, eu já vou roubar aqui um pouquinho do livro de Gálatas, se você quiser. Gálatas capítulo 6, cadê o nosso aqui? Gálatas capítulo 6, eu vou ler versículo 15 e 16. Olha aqui, ó. Gálatas capítulo 6, versículo de 15 a 16, que vai exatamente mostrar isso. E, bom, eu prefiro ler porque a Bíblia, a melhor forma de entender a Bíblia é deixar a Bíblia falar por si mesmo, ok? Então, o que ele diz isso?
que não é eu estou dizendo que não é o Israel natural, o judeu natural, mas sim o Israel de Deus. Vamos ler então. Diz assim: pois nem a circuncisão você tem que lembrar aqui que é ligado ao povo judeu, ok? Quando ele fala não é a circuncisão, ou seja, não é o povo judeu natural circuncidado na carne, ele diz nem a circuncisão é coisa alguma, e nem a incircuncisão, que a incircuncisão é a do povo gentio, não é isso? Eles chamavam a nós, gentios, de povo que não era circuncidado na carne como eles. E Paulo chegou a uma conclusão, dizendo, por revelação de Deus, que nem a circuncisão, ou seja, nem o povo judeu, e nem a incircuncisão, o povo gentio, é coisa alguma. Mas agora você tem que grifar isso aqui. Mas o ser nova criatura. Não basta ser circuncidado na carne e não vale nada deixar de ser circuncidado na carne como gentio. Mas o que vale é ser nova criatura. E ele conclui dizendo no versículo aqui, no 16, e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, qual regra? De ser uma nova criatura. A regra não é circuncisão na carne e nem ser incircuncidado como gentios. Mas todos que andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Essa eu acho que talvez seja a única frase aqui no Novo Testamento que fala sobre isso. O Israel de Deus é o que então, pastor? É o remanescente dos judeus eleitos, mais os gentios que foram escolhidos. Paulo diz que não é todo Israel, o judeu natural, que vai ser salvo, mas apenas o remanescente. Então, quem é o Israel de Deus? São os judeus remanescentes que foram eleitos e escolhidos pelo próprio Senhor, assim como, ou seja, mais os gentios, que somos nós, que foram escolhidos e que a Bíblia diz que foram predestinados até antes da fundação do mundo. Ok? Eu quero ler agora, continuando, porque nós já estamos há 2 ou 3 aulas dissecando sobre o livro de Romanos, capítulo 11. Eu quero passar agora para o versículo 30 ao versículo 32, porque isso tudo é uma sequência. Eu espero que, talvez se alguém está ouvindo agora a aula de agora, seria interessante você voltar pelo menos umas 2 aulas atrás para pegar a sequência de Romanos 1, que eu estou lendo quase que de 2 em 2 versículos, para que você possa entender todo o contexto. Então vamos ao versículo 30 e o versículo 32. Porque assim como vós também, vós quem? Os gentios, ok? Presta atenção. Paulo está dizendo, porque assim como vós, gentios, também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia, à vista da desobediência deles. Deles quem? Dos judeus. Assim também estes, ou seja, os judeus, agora foram desobedientes, para que igualmente eles, ou seja, os judeus, alcance também a misericórdia, à vista da que vos foi concedida, ou seja, que os judeus alcancem a misericórdia como nós, judeus, fomos alcançados também pela misericórdia. Aí Paulo conclui dizendo no final do versículo 32, ele diz assim, porque Deus a todos, quem são os todos aqui no contexto? São os judeus e os gentios. Encerrou, colocou os dois na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos, ou seja, com os judeus e com os gentios. Então é muito importante quando você lê, prestar bem atenção, principalmente na carta de Romanos, porque ele usa muitos pronomes. Porque assim vós sabeis como eles outrora, assim também aqueles tal. Então esses pronomes você tem que colocar, saber quem que ele está falando, que senão você vai se perder.
Porque uma hora é sobre o judeu, uma hora é sobre os gentios, ok? Então, faz isso com bem vagar, que você vai entender. Então, essa frase aqui que ele usa, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida, se você pegar a tradução direta no grego, a frase significa para que eles alcancem misericórdia pela sua misericórdia. Espera aí, pastor, como? Paulo está dizendo o seguinte, ó, agora isso aqui é muito importante você entender. Paulo está dizendo que os judeus vão alcançar a misericórdia de Deus através de Jesus Cristo se nós, gentios, que fomos alcançados pela mesma misericórdia, tivermos misericórdia do povo judeu. Esse é o segredo. Se você tiver misericórdia, você vai levar o evangelho para eles. E a razão é que poucas pessoas têm feito isso e o número dos judeus messiânicos que creram em Jesus ainda está muito pequeno. Talvez aqui no Brasil mais ainda, porque a nossa cultura religiosa sempre foi de achar, olha que erro, que os judeus rejeitaram Jesus e eles não têm mais direito às promessas e só a igreja. Não faça isso. Você está negando as suas origens. Como nós vimos em aulas passadas, está lembrado? Que eles tropeçaram momentaneamente para que nós fôssemos alcançados. Mas não está dizendo, Paulo, que eles foram rejeitados para sempre. Não, eles tropeçaram, caíram, mas eles vão se levantar. Então, esse levantar deles vai depender, você que é gentio, que crê em Jesus, que você tenha misericórdia. Não olhe para eles como um povo que rejeitou, não. Na verdade, quem rejeitou a Jesus foram eu e você, os gentios, os judeus, todos os povos. O nosso pecado fez com que Jesus fosse na cruz. Então, esse negócio de apontar o dedo e dizer, não, os judeus é que crucificaram a Jesus, outros, não, foram os romanos, não, foi o meu pecado e o seu. Então, por favor, peço a Deus que você tenha misericórdia dele, que eles alcancem misericórdia pela sua misericórdia. Ou seja, agora nós vamos chegar a o final, versículo 32. Esse versículo é o mais importante do livro de Romanos, porque aqui, daqui para frente, Paulo, ele encerra a explanação dele sobre judeus e gentios, e que aconteceu do capítulo 1 ao capítulo 11. A partir do capítulo 12, isso aqui é o centro do Novo Testamento, é o centro do livro de Romanos. De 1 a 11 é a primeira parte. Né? Um pouco complicada, não sei se eu corri muito, mas eu acho que você entendeu bem a posição dos dois e saber que as três raças, a terceira raça, que é a Igreja de Deus, o Israel de Deus, é formado pelos dois grupos que não tinham misericórdia, mas que Deus agora juntou os dois grupos. É uma parte assim como Paulo, que era um bom advogado, ele sabia expor uma tese, mas agora do capítulo 12 de Romanos até o 16, é só sobre a parte prática da epístola. E embora não seja o nosso tema aqui, né, se Deus quiser a gente vai colocar algumas coisas. Mas enfim, vamos ver então aqui o versículo 32, que é a última parte chave. Olha só. Porque Deus a todos, quais são os todos? Judeus e gentios, encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Isso é tão magnífico, é tão importante. Deus, o que ele fez? Ele usou a lei para condenar não só os judeus, como também os gentios, para mostrar que tanto os judeus como os gentios precisavam da graça de Deus. Então a lei teve essa função, para condenar. E uma vez que a pessoa reconhece isso, ela disse, não, eu preciso da graça de Deus, eu preciso que Ele faça alguma coisa por mim. Graça de Deus é isso, Jesus veio, condenou, graça de Deus é usar a misericórdia de Deus através de Jesus Cristo
para te alcançar. E se você abrir o teu coração, seja você judeu, seja você gentio, seja você macumbeiro, seja você espírita, seja você um católico, muçulmano, Jesus veio para usar da lei para fazer com que pela graça você seja atraído a Ele. Então, depois desse resumo de Paulo, dessas últimas 3 aulas, ele não podia fazer outra coisa, senão, porque ele mesmo ficou surpreso. O versículo 33 ao versículo, deixa eu pegar aqui, o versículo 33 de Romanos 11, né? Eu li o 32, ele parou de fazer essa exclamação e ele ficou tão inspirado pelo Espírito de Deus que ele não podia terminar a conclusão dessa primeira parte do livro, a não ser fazendo um cântico de louvor inspirado por Deus. Porque Paulo foi o único que recebeu os mistérios sobre a graça, sobre a lei, a razão do povo judeu, do povo gentio, e obviamente não foi com a sabedoria dele. Então ele escreveu isso, eu acho que vale a pena, eu vou ler apenas para que você veja como Paulo estava realmente empolgado com o que o Senhor fez através dele. Ele disse, ó profundidade da riqueza, versículo 33, tanto da sabedoria do como conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Paulo estava dizendo, nossa, esse nosso Deus é de uma sabedoria tremenda. Como é que ele faz uma obra dessa de chamar judeu, gentio, depois temporariamente coloca um de lado, depois exalta outro? Paulo, ele mesmo estava surpreso com o que ele estava escrevendo. Senhor, os teus caminhos não dá para entender, são muito grandes. 34 ele disse, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem pode ter falado isso para ele? Ou quem deu a ele, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O que ele podia dizer em função disso? Glorificar a Deus por tudo que ele fez. A ele seja a glória eternamente. Amém. Muito bem. Quando Deus estiver novamente, preste atenção no que eu vou falar, para enxertar novamente na oliveira, lembra aquela aula que eu falei que enxertar uma questão de vida? Quando se completar, preste atenção, o tempo dos gentios, eles tropeçaram e durante quase 2000 anos, e já está quase terminando o tempo em que os gentios, eu e você que fazemos parte da igreja, está se completando o número dos que vão ser salvos. Jesus está para voltar. E ele diz que quando se completar o número de gentios, na verdade, ele vai fazer com que o povo de Israel também. E nós temos que atentar para uma coisa. Nesse caso, a gente está correndo o mesmo risco, eu digo nós, os gentios, de confiar em nós mesmos e não entender a graça de Deus apenas como uma doutrina, você vai cair no mesmo erro que os judeus fizeram, que receberam a lei e queriam praticar a lei sem ter o entendimento. Então, hoje em dia, eu sei que muita gente fala sobre a graça de Deus, mas preste atenção, entender a graça de Deus dessa maneira e rejeitar a realidade e a prática da graça de Deus, não como uma doutrina, mas como um fato, como vida, como realidade, a gente cai no erro de fazer como o povo fez. Eu vou ler aqui um texto, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5 e versículo 13. Se você quiser anotar, ó, 1 Pedro, capítulo 3, né? Capítulo 1. Capítulo 1, 2 versículos, o versículo 5 e o versículo 13. Não sei se dá para olhar aí no quadro negro. Aliás, não é quadro negro, é quadro branco. Quadro negro era na minha época da escola. Você não sabe o que é isso, mas tudo bem.
Olha o que Pedro diz, referindo-se à igreja, né? Ele diz que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Agora versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai, isso aqui é importante, inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Olha, o que eu quero dizer é o seguinte: quando nestes últimos dias da igreja, quando a mensagem viva da graça de Deus começar a fluir de uma maneira assim poderosa, os incrédulos, os que não conhecem a Jesus, eles vão aceitar primeiro do que muitos cristãos que estão querendo ainda realizar a prática de rituais, prática de religiosidade. É difícil os incrédulos, quando ouvirem, não é falar da graça de Deus como uma doutrina, mas mostrar isso na vida, que é pela graça que nós somos o que somos, e na nossa vida diária, no nosso relacionamento com as pessoas, com os judeus, com os ímpios, com os gentios, com a família. Quando você começar a expressar isso, aqueles que não conhecem Jesus vão dizer, eu quero essa graça, eu quero isso aí. Eles não vão dizer, eu quero essa religião. Infelizmente, a gente fica muito preocupado em mostrar uns aos outros, não, a minha religião. E alguns irmãos sempre que me perguntam, pastor, qual é a sua denominação, qual é a sua igreja? O irmão crê em quê? Eu creio em Jesus como Filho de Deus, que veio trazer vida e vida abundante. Vida é a salvação no Espírito e vida abundante é o desenvolvimento dessa vida no meu Espírito. Mas o irmão não crê na prosperidade? Eu creio na vida de Deus. Se a vida de Deus está reservada para mim uma prosperidade financeira, material, ou não tem problema. Porque é preferível ser cheio e rico da graça, da vida de Deus, cheio do Espírito, porque a nova aliança, nós temos uma aliança do Espírito de Deus e de vida. Dinheiro, conseguir morar bem. Paulo disse, se você tiver o que comer e vestir, esteja contente. Infelizmente, há uma insatisfação muito grande na parte do povo, e os líderes parece que provocaram isso, dizendo, não, você tem direito mais a bênção, vamos fazer um upgrade aí na sua vida, o Senhor quer que você tenha mais uma casa, mais um carro, mais isso, aquilo. Eu não vou entrar nesse assunto, não vou discutir. A minha tese é, eu preciso mais da vida de Deus, eu preciso mais da graça de Deus. Pastor, está dizendo que graça de Deus é a vida de Deus? A graça de Deus não é Jesus? Você não foi salvo por graça? Você foi salvo por uma pessoa, por Jesus. Graça de Deus é vida. E mais da graça de Deus é isso. Então, quando nós demonstrarmos isso, eles vão aceitar primeiro do que muitos crentes que estão ainda no legalismo da lei, achando que podem fazer alguma coisa pela sua justiça própria, pelo seu mérito pessoal. Eles vão aceitar primeiro. Ora, deixa eu falar uma coisa aqui muito interessante que está vindo ao meu coração. Por exemplo, eu sei que dependendo da denominação, da igreja ou da tradição que muitos cristãos têm, obviamente já uma experiência com Jesus, hoje em dia então há um debate muito grande a respeito de pastor, como é que é o batismo, como é que é a ceia, como é que é isso, como é que é aquilo, tem que circuncidar, tem que guardar festas, enfim. Nós sabemos que, por exemplo, o ritual do batismo começou com João o Baptista, ou João aquele que batizava no Rio Jordão. Mas isso foi a primeira vez que aconteceu, depois de quase 4.000 anos de história, de Abraão até João Batista, passaram-se 4.000 anos. Até então, durante esse período todo, o povo sempre estava tentando seguir a lei,
cumprindo rituais, fazendo circuncisão na carne, tinham que guardar os sábados, Shabá, ou seja, tinham outros rituais, festa de Pentecostes, festa do Shavuot, festa das primícias. Era durante 4.000 anos. De repente, Deus estava para começar uma nova era, a era do Novo Testamento, que é a era do cumprimento das promessas. E entre uma fase e outra, vamos dizer assim, quando ele terminou a primeira, e ele ia introduzir Jesus através de João Batista, por isso que ele foi o maior profeta. Porque ele foi o que introduziu Jesus. Que o profeta Isaías, você deve lembrar disso, disse, há um profeta que vai preparar o caminho do Filho de Deus, que vai começar uma nova fase. E ele vai cumprir a lei, e depois disso vai começar o motivo da nossa série, a nova aliança, que é uma aliança de espírito e vida. O Espírito de Deus se movendo no meu espírito, o Espírito de Deus trazendo vida ao meu espírito, à minha alma, e eu vou expressar. Nós somos ministros da nova aliança. Então, entre a velha aliança e a nova, começou esse João Batista lá pregando batismo de arrependimento. Mas ele começou pregando para quem? Talvez poucas pessoas saibam isso. João Batista, ele pregava no Rio o batismo de arrependimento para o povo judeu. Para os prosélitos, essa era a palavra, ou seja, aqueles gentios que queriam se tornar judeus, que queriam entrar na religião judaica. Então ele pregava o batismo para esse grupo. Os prosélitos, ou seja, quem não era judeu natural, que não era descendente da tribo de Israel, mas que queria fazer parte desta religião, eu não gosto de chamar o judaísmo como uma religião, mas quem quisesse tinha que passar pelo batismo de João Batista. Então, aquele gentio, um grego ou um romano, chegava lá, e era mergulhado nas águas, e a partir dali ele podia entrar para o judaísmo. Ele era chamado prosélito. Era o nome que era usado. Então, o fato de João Batista estar fazendo isso era algo revolucionário. Nunca em 4.000 anos ninguém tinha visto um cara chegar assim e dizer, oh, batiza aqui e agora você pode fazer parte de Israel, parte das promessas e tal. Eu sei, eu vou fazer uma comparação aqui, talvez não muito boa, mas a mesma coisa, se nós fôssemos começar a pregar hoje para os crentes, que eles tinham que se arrepender e iam entrar no reino de Deus, porque tem um reino que está para vir, e ele tinha que não mais participar de um batismo ou de um ritual, mas ser o ministro da nova aliança. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com os líderes daquela época. Ficaram loucos porque durante quase 4.000 anos eles sempre seguiam o ritual. Agora vem alguém dizendo, não, basta você ser mergulhado na água e você vai sair e você tem os mesmos direitos. Era uma cerimônia, apenas. Quem não gostou disso foram os religiosos, porque eles estavam acostumados com os ensinamentos judaicos. Olha, eu tenho certeza que muitos religiosos que têm as suas doutrinas evangélicas, cristãs, sobre esse assunto, sobre outro, não vou entrar agora em detalhes, vão ficar muito bravos quando entenderem que Deus quer que nós sejamos batizados agora em Jesus Cristo, no Espírito de Cristo, para fazer parte do novo povo, o novo Israel de Deus. E não é cumprindo o ritual. Porque quando não, mas Jesus disse quem crer e for batizado, Jesus disse isso e muito mais. Mas o que ele disse, mais importante que ninguém fala. Ele disse que o batismo de João Batista vigorou até João Batista. E depois disso é pregado o reino de Deus. Ou seja, tanto judeu como cristão hoje convertido precisa crer que ele tem que entrar no reino de Deus. Cumprir ritual, Jesus cumpriu todos. Se você acha que cumprir um ritual
evangélico ou cristão ou religioso, seja lá o que for, ou porque está escrito na Bíblia, você está se enganando. Aliás, no livro de Hebreus, e brevemente a gente vai estudar Hebreus capítulo 10, eu estou dando essa aula para o nosso grupo lá em Madureira e lá em Teresópolis, enfim, aqui na Barra também. Não é pelo fato de você cumprir um ritual, porque hoje, se somos ministros do Espírito e ministros de vida, os rituais têm que ficar de lado, porque são as cerimônias e as sombras. Aliás, se você quer ser batizado, você então vai entrar para o judaísmo. Você vai ser um prosélito. Jesus estava dizendo que tem que ser batizado nele. Você tem que mergulhar no Espírito diariamente, lendo a palavra, invocando o nome de Jesus. Acorda de manhã e diga: Senhor, eu vou enfrentar esse mundo, eu quero mergulhar no teu Espírito, mergulhe em mim. Isso é mais difícil do que cumprir um ritualzinho. É um ritualzinho, uma cerimônia que já deixou de entrar em vigor. Eu não quero ofender a ninguém, mas há um rio de vida da graça de Deus, aonde você vai receber esses benefícios diariamente, invocando o nosso Deus. Não sei quanto tempo nós temos ainda, 5 minutos, mas com certeza Deus vai encorajar você, e se você tiver o seu coração quebrantado, se você tiver coragem para não ficar me condenando, julgando, então já vi que o pastor é contra ritual. Eu não sou contra absolutamente nada, eu sou a favor de você ter